Olá, eu sou Ana Beatriz Guerreiro, R4 de Endocrinologia do Hospital Universitário Walter Cantídio, e hoje vou apresentar uma aula sobre emergências hiperglicêmicas, cetoacidose diabética e estado hiperosmolar hiperglicêmico. Dando seguimento às nossas aulas na cesta metabólica, hoje o tema qual eu fiquei encarregada de apresentar foi sobre emergências hiperglicêmicas, cetoacidose e estado hiperosmolar hiperglicêmico. E o interessante é que esse tema, eu apresentei uma aula sobre isso ano passado. E assim, eu pensei, bom, então vai ser parecido, né? Os slides são aproveitáveis. Mas é tão interessante que quando passa assim um ano de residência, você não é mais a mesma pessoa, o tema não é mais o mesmo, então eu resolvi fazer a aula de novo, do zero, porque além de o tema em si ter tido atualizações, a ADA ter se posicionado em 2024 sobre, eu acho que o nosso olhar sobre as mesmas realidades acaba mudando um pouco, né? Então, para começar, só para a gente entender que quando a gente fala de estados de emergências hiperglicêmicas, nós temos duas situações diferentes que são as mais importantes, né? São as mais comuns, que é a cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar hiperglicêmico. Mais para frente, eu vou falar a definição, quais são os critérios diagnósticos de cada uma das duas e qual a fisiopatologia de cada uma das duas. Mas de uma forma para deixar bem claro, de uma forma bem resumida, a grande diferença entre a cetoacidose e o estado hiperosmolar hiperglicêmico vai ser justamente o grau de deficiência à insulina, certo? Quando a gente está diante de uma cetoacidose diabética, são pacientes que têm uma deficiência absoluta de insulina, não tem mais reserva pancreática, as células beta-pancreáticas são células já disfuncionais. E no estado hiperosmolar hiperglicêmico, são pacientes que têm ainda alguma reserva pancreática mensurável, ou seja, a deficiência de insulina ela é relativa. E é importante a gente compreender também que no contexto das duas emergências hiperglicêmicas, além de ter essa deficiência ou absoluta ou parcial de insulina, nós também temos a elevação dos hormônios contrarreguladores. Para falar brevemente sobre a epidemiologia, só para que a gente tenha uma noção da dimensão, da importância de todo profissional de saúde conhecer, saber reconhecer, diagnosticar e tratar de forma imediata as emergências hiperglicêmicas, 1% das internações hospitalares das pessoas com diabetes são por essa etiologia. E o que foi observado é uma mudança de padrão, né? Até 2009, o que se via era uma diminuição dos casos de emergências hiperglicêmicas. E nos últimos anos, de uma forma paradoxal, houve um novo aumento das internações por emergências hiperglicêmicas. A cetacidose ainda é a maior responsável pelas internações. Eu fiz um gráficozinho só para mostrar que 38% das internações se devem à cetacidose. Em segundo lugar, ao estado hiperosmolar hiperglicêmico. E em terceiro lugar, uma condição que é chamada de mista, né? Que é quando eu tenho características da cetoacidose diabética e do estado hiperosmolar hiperglicêmico, como nós veremos mais à frente, certo? São aqueles pacientes que realmente têm um quadro que é ainda mais desafiador em relação à identificação e ao tratamento, tá? Lembrando assim que a cetoacidose, ela ocorre, na grande maioria das vezes, em pacientes jovens com diabetes tipo 1. Mas isso não é um carimbo, certo? Quer dizer, DM1 é igual a cetoacidose, DM2 é igual a estado hiperosmolar hiperglicêmico. Não é um carimbo. A cetoacidose pode, inclusive, a gente vai ver no próximo slide, acontecer sim em pacientes com diabetes tipo 2, que é um tipo de diabetes tipo 2 que a gente fala de diabetes atípico ou com tendência à cetose, certo? Mas é importante a gente entender que 41% das cetoacidoses elas ocorrem de forma recorrente, ou seja, com múltiplas internações num período de um ano. E que 22% desses pacientes são readmitidos em 30 dias. Ou seja, de 10 pacientes que internam com cetoacidose diabética, 2 deles no próximo mês vão se internar novamente, tá? É como eu falei, nem tudo é o que parece, né? Essa foto é só mais para ilustrar que a gente não entre numa caixinha do estereótipo, né? Na medicina nem sempre, nem nunca. Então, existe a condição que foi definida como diabetes tipo 2 com tendência à cetose, como eu falei, também conhecido como diabetes atípico, que são pacientes que têm maior tendência a fazer quadros de cetoacidose, certo? Por quê? Qual é o perfil desses pacientes? Eles têm características clínicas e características metabólicas de um paciente com diabetes tipo 2, ou seja, pacientes que, em sua maioria, são pacientes obesos, com sinais de resistência à insulina, tem uma história familiar importante de diabetes. Quando você vai avaliar, tem reserva de insulina pancreática mensurável, aquilo que eu falei lá no começo, né?
Se você for dosar, por exemplo, um peptídeo C, são pacientes que têm células beta pancreáticas funcionantes, ou seja, uma deficiência de insulina parcial, que não tem marcadores de autoimunidade, certo? Para destruição de células beta, ou seja, não vai ter um anti-GAD, um anti-insulina positivo. E são aqueles pacientes que têm capacidade de descontinuar o tratamento com insulina. Ou seja, eles podem até precisar da insulina no momento da internação por uma cetoacidose, mas eles não necessariamente vão precisar de insulina o resto da vida. Muitas vezes, depois que eles atingem a euglicemia, eles podem transicionar para antidiabéticos orais, certo? Então, a gente precisa reconhecer que é um quadro clínico semelhante à cetoacidose do DM1, certo? Só que são pacientes que, com o tratamento, conseguem restaurar a função das células beta-pancreáticas e a sensibilidade à insulina. É como se fosse eles têm um período de deficiência absoluta transitório, certo? Então, como eu falei, evitar, apesar da gente entender que a cetoacidose acontece mais nos pacientes com DM1, evitar esses estereótipos, essas caixas, esses carinhos de DM1, cetoacidose, DM2, estado hiperosmolar, certo? E aí, lembrando que se o paciente tem um episódio de crise hiperglicêmica, qualquer que seja ela, a mortalidade desse paciente em um ano, ela aumenta muito. Se você comparar, né? Se você com o mesmo sexo, a mesma faixa etária na população geral, essa mortalidade ela chega a ser 13 vezes maior. Isso é especialmente maior quando eu falo de um estado misto, né? Com características de cetoacidose e de estado hiperosmolar. Depois do estado hiperosmolar tem uma mortalidade maior, de 5%, e a cetoacidose, em último lugar, com mortalidade de 3%, certo? E é uma doença que, infelizmente, assim como a grande maioria das doenças, tem muito um papel dos determinantes sociais, né? Tanto a gente tem uma maior prevalência quanto uma maior mortalidade das emergências hiperglicêmicas nos países em desenvolvimento, certo? E uma coisa importante, quando a gente está diante de uma emergência hiperglicêmica, não é tratar apenas a emergência hiperglicêmica. É preciso identificar e tratar o fator precipitante. Porque não adianta eu tratar a emergência hiperglicêmica se o fator que está desencadeando for perpetuado, certo? Então, só para ressaltar, certo? Tem várias causas, vários fatores precipitantes. Mas se eu puder chamar a atenção para dois, os dois principais são as infecções, certo? Especialmente pneumonias ou infecções do trato urinário. Na época do boom do Covid, o Covid também foi um importante gatilho para a descompensação glicêmica nos pacientes, certo? E outro é a descontinuação voluntária da terapia com insulina. Ou seja, são aqueles pacientes que acabam sendo muito a nossa rotina, né? Uso irregular das medicações, omissão de doses de insulina, por alguma etiologia, por alguma causa, para um tratamento, descontinuam, né, o tratamento com insulina, certo? E tem diversas outras etiologias, por exemplo, doenças agudas, infarto, pancreatite, tromboembolismo pulmonar, abuso de álcool, abuso de cocaína, alguns medicamentos que têm ação hiperglicemiante, chama atenção para os glicocorticoides, para os medicamentos antipsicóticos, certo? Especialmente aqueles de segunda geração. Uma outra classe que vem ganhando espaço, né, nas terapêuticas de doenças neoplásicas são os inibidores de checkpoint, que a gente sabe que tem assim, uma interseção grande com a endocrinologia, não só, né, como um fator precipitante dos estados hiperglicêmicos, mas, por exemplo, também como um fator de risco para hipofisites. Então, é preciso que a gente entenda que se o paciente estiver diante de uma quimioterapia com doença neoplásica ativa, é importante a gente saber qual é o tratamento que ele está fazendo, certo? E em relação aos sistemas de infusão de insulina, né, uma informação importante, né, as bombas de insulina. É muito ambíguo qual é o papel da bomba de insulina diante das emergências hiperglicêmicas. Os estudos são divergentes. Alguns estudos mostram que, de fato, ela diminui a incidência, a prevalência e a mortalidade por emergências hiperglicêmicas, mas outros estudos mostram que ela aumenta. Mas esses que mostram que aumenta são geralmente relacionados ao mau uso do dispositivo pelo paciente, certo? E isso vem diminuindo muito com sistemas mais automatizados, como, por exemplo, a 780, que o paciente só vai informar ali, basicamente, a relação de insulina-carboidrato, certo? Então, como eu falei, sempre pesquisar e tratar o fator desencadeante, ter atenção nos pacientes com idade mais jovem, com comorbidades, aqueles com complicações microvasculares já estabelecidas, retinopatia, neuropatia, são pacientes de maior risco para emergência hiperglicêmica. Aqueles que já vêm com mau controle glicêmico, que já tiveram uma crise hiperglicêmica prévia, e como eu falei para vocês, os determinantes sociais de saúde também impactam bastante, certo? Aqui
É uma tabelinha que tem no artigo da ADA de 2024, mostrando as causas, os fatores precipitantes em cada país. E um dos países que ele apresenta é o Brasil. E na nosso ranking, vamos dizer assim, a causa principal, realmente, infelizmente, é a omissão de doses de insulina, né? 39% dos casos, seguida por infecções em 25% dos casos, certo? Então, lembrar também que 6 a 21% dos adultos podem ter a cetoacidose como uma manifestação clínica inicial do diagnóstico de DM1. E lembrar a condição que eu já comentei com vocês, que é a cetoacidose recorrente, que em 2/3 dos casos da cetoacidose recorrente, isso acontece justamente por conta da descontinuação da terapia com insulina, certo? E aí, algumas coisas que eu trouxe, assim, esse artigo eu achei bem interessante, porque eu falei isso na aula do ano passado, vou falar isso nessa aula novamente. Às vezes, enquanto profissionais de saúde, a gente cria um distanciamento e assume uma posição que não é para a gente assumir, que é a de julgar o paciente que chega com um tratamento irregular por insulina, o uso do tratamento irregular por insulina. Existem inúmeros fatores associados a isso, e esse artigo ele mostra justamente, ele explana um pouco das razões por que é que o paciente com diabetes tipo 1 ele não procura o especialista e por que é que ele às vezes tem dificuldade em continuar o tratamento, né? A gente sabe que não é fácil, um adoecimento crônico, você está sempre diante de uma contagem, por exemplo, de carboidrato, toda hora você está se preocupando com o que é que você vai comer, contando carboidrato, tendo que antecipar as doses de insulina. Na nossa rotina, a gente sabe que existe a dificuldade desse ajuste. Então, antes de simplesmente, entre aspas, brigar com o paciente ou repreender o paciente, nosso papel é muito mais de acolhimento, de tentar entender os motivos do paciente e tentar ser um elo para que esse paciente realmente se engaje e tenha autonomia, seja protagonista do seu tratamento. Então, existem várias escalas, eu trouxe essa, que é uma Diabetes Distress Scale, que vai mostrar, né? Você consegue, através dela, avaliar o nível de estresse desse paciente, o grau de engajamento. Então, são ferramentas que são importantes a gente, pelo menos, compreender, certo? E aí, quando a gente fala de fisiopatologia, eu vou mostrar uma figura que tem no artigo dado que é bem autoexplicativo, certo? Mas, como eu falei, a gente tem, na cetoacidose, que a gente tem uma deficiência absoluta da insulina e um aumento dos hormônios contrarregulatórios. Então, a partir do momento que eu não tenho insulina, eu não consigo colocar a glicose para dentro das minhas células. Então, se inicia processos para tentar extrair essa glicose de outros locais. Então, começa a gliconeogênese hepática, a gliconeogênese renal e também a glicogenólise hepática. Ou seja, eu não consigo colocar a glicose dentro da célula e vou ter um estímulo à produção em outros locais, como o fígado e rim, certo? Então, eu vou ter uma grande produção de glicose. Isso justifica a minha hiperglicemia. Além disso, as células da periferia elas estão incapazes, pela ausência da insulina, já que a captação é dependente de insulina, de captar a glicose circulante no plasma. Então, eu vou ter estado de hiperglicemia grave. E por não conseguir captar essa glicose, eu preciso ter outro substrato que faça com que eu tenha energia. Isso leva à lipólise, à produção de ácidos graxos, e esses ácidos graxos no fígado vão se transformar em corpos cetônicos, que são dois principais, o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. Então, eu vou ter tanto um quadro de hiperglicemia, quanto de cetose, porque eu tenho corpos cetônicos produzidos como produtos, na verdade, da lipólise, certo? E vou ter uma acidose metabólica com NO-GAP aumentado. Então, esses vão ser os 3 pilares da cetoacidose, tá? Já no estado hiperosmolar hiperglicêmico, a gente tem uma deficiência relativa de insulina. Ou seja, vou ter uma concentração baixa. E essa concentração, ela vai ser suficiente para impedir que o paciente tenha uma cetose e uma acidose. Mas não vai ser suficiente para controlar a glicemia, certo? Ou seja, a gente vai estar diante de pacientes com hiperglicemia, mas com pH sanguíneo normal. Só que nesses casos, a hiperglicemia ela é tão importante que o paciente vai ter um quadro de diurese osmótica, ou seja, de glicosúria, certo? Vai ter natriurese também, e ele vai ter muita depleção de volume e hemoconcentração. E isso faz com que haja o estado hiperosmolar, certo? Lembrando que nos idosos, o centro da sede ele é menos sensível, então essa desidratação vai ser ainda mais intensa. E lembrando que nas duas condições, eu tenho um estado pró-inflamatório importante, ou seja, eu vou ter
muita liberação de citocinas, interleucinas, TNF-alfa, certo? Que é responsável por algumas complicações da doença, como a gente vai ver mais à frente, como, por exemplo, quadros trombóticos, certo? Então, aqui, só para a gente, para mostrar um pouquinho para vocês, que é a tabelinha que traz um artigo da ADA, tá? E vai dividir a cetacidose e o estado hiperosmolar hiperglicêmico, certo? Só mais uma vez, lembrando que a cetacidose é caracterizada por deficiência absoluta de insulina, que vai diminuir a utilização de glicose, isso vai favorecer que haja um aumento da lipólise, um aumento da produção de corpos cetônicos, de ácidos graxos, e aí eu vou ter hiperglicemia, vou ter a cetose e vou ter a cetacidose, certo? Já no outro lado, ali no lado esquerdo, eu tenho um estado hiperosmolar hiperglicêmico, onde eu estou diante de uma deficiência à insulina relativa. Então, essa deficiência, como eu ainda tenho insulina, eu consigo impedir que haja cetose e acidose, mas eu vou ter uma hiperglicemia com a concentração importante, né, com o estado hiperosmolar importante. E aqui os critérios diagnósticos. Os critérios diagnósticos, eles se modificaram um pouco ao longo do tempo, especialmente por uma condição que hoje a gente conhece, que é a cetacidose euglicêmica, que eu vou falar no finalzinho da aula, certo? Mas para que a gente diagnostique uma cetacidose, é preciso que os 3 critérios estejam presentes, certo? Eu preciso ter uma glicose maior ou igual a 200 ou uma história prévia de diabetes. Ou seja, eu posso ter cetacidose com uma glicemia de 180? Posso. Se o paciente tem um diabetes previamente conhecido, posso, certo? Aí seria a euglicêmica, que eu vou falar mais à frente. Eu preciso ter cetose, certo? Ou seja, as concentrações do beta-hidroxibutirato precisam ser maiores ou iguais a 3 milimol por litro. Ou então, cetonúria, né? A fita de urina precisa ter pelo menos 2 cruzes de cetonúria, certo? E o terceiro ponto é a acidose metabólica, que o pH seria menor que 7,3 e a concentração do bicarbonato menor que 18, tá? Em algumas literaturas, inclusive na SBD, a concentração do bicarbonato, eles colocam 15, tá? Mas fica sempre nessa faixa de 15 a 18, certo? E lembrando que como eu tenho produção de cetoácidos, certo? Eu tenho um anion gap aumentado. Então, o tipo de acidose metabólica da cetacidose diabética é uma cetacidose com anion gap elevado, maior que 12 milimol por litro, tá? E aí uma pergunta que às vezes surge. Se a ausência de cetonúria, ela exclui o diagnóstico, ou seja, é um paciente que chegou, está com acidose metabólica, é um paciente que está com, vamos levar para a cetacidose tradicional, com hiperglicemia, só que eu fiz a fita de cetonas na urina e essa fita deu negativa. Não quer dizer que ele não tem cetacidose? E isso não é verdade, certo? Por quê? Primeira coisa é que a gente precisa entender que a fita de cetona na urina, ela vai medir o ácido acetoacético, não mede um dos principais metabólicos, que é o beta-hidroxibutirato, certo? Então, o paciente pode vir com um quadro falso negativo, certo? Por quê? Por ter um atraso na formação de acetoacetato. Se ele tiver só beta-hidroxibutirato e isso ainda não tivesse transformado em acetoacetato, a fita vem falso negativa, certo? E pode ser falso positivo em algumas ocasiões. O uso de medicamentos é um deles, paciente que usa captopril, paciente que usa valproato, certo? E além disso, a gente não deve usar a fita de cetona na urina como controle de tratamento, porque o beta-hidroxibutirato, ele vai ser convertido em acetoacetato, certo? Ou seja, as cetonas, elas podem persistir positivas por mais tempo, tá? Então, assim, posso ter um falso negativo quando o acetoacetato não está em grande quantidade, eu só tenho produção de beta-hidroxibutirato, e posso ter um falso positivo quando o beta-hidroxibutirato foi transformado em acetoacetato e o paciente já melhorou da acidose, mas continua a fita de urina positiva. Então, a mensagem final assim, em relação a esse ponto, de não usar a cetonúria como controle de tratamento, certo? E de saber que eu posso sim ter cetacidose com a fita de cetonúria negativa. E aí, assim, eu tirei esse parágrafo tal qual está no lado, que para o diagnóstico e para o monitoramento da resposta à terapia, recomendamos a medição direta de beta-hidroxibutirato venoso ou capilar, que é o principal cetoácido na cetacidose diabética. Ou seja, hoje a gente tem uma alternativa que ajuda muito nessa identificação, nesse diagnóstico precoce, que são as fitas de cetona, certo? É uma fita que você coloca no glicosímetro, assim como a gente vai aferir glicemia, a gente vai aferir cetona, certo?
E elas conseguem reduzir o tempo de avaliação, reduzir o tempo de internação hospitalar e o tempo de recuperação da cetoacidose. Porque eu consigo fazer um diagnóstico rápido e estabelecer a terapêutica rápido, certo? Então, se a preferência para o diagnóstico da cetose é através da dosagem do beta-hidroxibutirato, seja capilar, através da assistência de cetona, ou venosa, através da coleta sanguínea, certo? E, além disso, a cetacidose, ela pode ser dividida de acordo com a severidade. Por que isso é importante? Porque isso impacta diretamente o tratamento. De acordo com a severidade da cetacidose, é que eu vou poder saber onde tratar o meu paciente, se eu posso tratar numa enfermaria, idealmente não, né? Mas, assim, num setor de emergência ou no UTI, certo? E como tratar esse paciente. Então, basicamente, para a gente poder fazer a classificação, a gente precisa olhar 3 pontos, certo? pH, bicarbonato e as cetonas, certo? Não precisa ter para o diagnóstico, precisa ter os 3 critérios. Mas para ver a questão da gravidade, não precisa necessariamente ter os 3 critérios, certo? Então, assim, só para mostrar que não vou ler toda a tabela, mas só para mostrar uma cetacidose grave, certo? Todas as cetacidoses, aqui a glicose vai ser maior ou igual a 200, certo? E quando eu tenho, em relação à cetonemia, na grave, eu tenho um beta-hidroxibutirato maior que 6 milimol por litro, tem um pH menor que 7 e o bicarbonato menor que 10, ou então tem uma alteração do estado mental, certo? Então, a mensagem desse slide é, se eu estou diante de uma cetacidose, não basta eu diagnosticar, eu preciso estratificar a gravidade da minha cetacidose para poder saber como eu vou me conduzir no tratamento, certo? Em relação ao estado hiperosmolar, certo? Eu também preciso ter a presença dos 4 critérios para poder fazer o diagnóstico, certo? Preciso ter uma hiperglicemia. Aqui a hiperglicemia ela é bem mais significativa. A glicose plasmática é maior que 600 mg por decilitro, certo? Preciso ter uma hiperosmolaridade, certo? Que a osmolaridade calculada maior que 300 ou a total maior que 320, certo? Que para isso eu vou precisar dosar sódio, glicose, ureia, tá? E preciso ter a ausência de 2 pontos diferentes, que é o que vai me fazer diferenciar da cetacitose. Ou seja, eu não posso ter uma cetonemia importante, certo? Ou seja, meu beta-hidroxibutirato tem que estar na concentração menor que 3 milimol por litro, e não posso ter acetose também. Meu pH é para ser maior ou igual a 7,3, com a concentração do bicarbonato pelo menos maior que 15, tá? E lembrando aquilo que eu falei no começo, que 1/3 dos pacientes eles têm uma sobreposição do estado hiperosmolar com a cetacidose, certo? Ou seja, são pacientes que têm um pH normal, um bicarbonato normal, mas têm uma cetonemia leve, tá? E aí, quando a gente fala do quadro clínico, às vezes, só pelo quadro clínico, é difícil diferenciar um do outro, porque alguns pontos eles se sobrepõem, certo? Mas na cetacidose é um quadro mais agudo, se desenvolve de horas a dias, que tem menos alteração de estado mental do que o estado hiperosmolar hiperglicêmico, e que tem mais alterações do ponto de vista gastrointestinal, pela desidratação, certo? E, na verdade, pela própria acidose, que é náuseas, vômitos do abdominal, e a respiração típica da acidose, que é a respiração de Kussmaul, certo? Já no estado hiperosmolar, são pacientes que desenvolvem esse estado de uma forma mais gradual, certo? Ou seja, de dias a semanas. E que tem mais alterações no estado mental por conta da hiperosmolaridade, certo? E que geralmente tem outra doença aguda associada. Mais uma vez, ressalto que 1/3 tem uma apresentação híbrida entre cetacidose e estado hiperosmolar hiperglicêmico, tá? Aqui é só para mostrar a questão da respiração de Kussmaul, certo? Que são inspirações profundas, seguidas de pausas, inspirações curtas, também seguidas de pausas, que é a respiração característica da acidose, certo? Então, ambas podem alterar o estado mental, mas isso chama mais atenção quando a gente está diante de um quadro de estado hiperosmolar, certo? A dor abdominal. É importante só lembrar, gente, que o paciente pode ter dor abdominal, mas ao invés de ser uma consequência, pode ser a causa do quadro dele. Por exemplo, uma pancreatite descompensando a glicemia, certo? Então, se aquele paciente, você resolveu a hidratação, a desidratação, hidratou, resolveu a acidose, ainda continuou com dor abdominal, essa dor abdominal precisa ser investigada, certo? E atentar, claro, para sinais de instabilidade hemodinâmica. Agora, entrando propriamente na parte do tratamento, que é todo mundo, assim, que já teve experiência, uma vivência em cetacidose, sabe quão desafiador é o tratamento para toda a equipe, porque é um tratamento que realmente precisa de uma assistência próxima,
que precisa de uma vigilância ativa e um manejo que tenha muita proatividade, certo? Então, inicialmente, precisa ser coletado glicose, eletrólitos, gasometria, hemograma completo e avaliar os níveis de cetona, preferencialmente no sangue, mas se for só disponível na urina, certo? Fazer um eletrocardiograma, monitorizar o paciente e avaliar tanto o status de volume quanto os fatores precipitantes, certo? E lembrar que existem outras crises hiperglicêmicas, que eu não estou citando aqui na aula, mas que também existem, certo? Que são a cetose da gravidez, causada especialmente por um estado de alteração na volemia, quando a gestante tem muita hiperêmese, né? A cetose naqueles pacientes que fazem jejum prolongado, tem um consumo de menos de 500 calorias por dia, certo? Existem outras etiologias além das que a gente está citando, tá? E agora, como manejar? E aí, realmente, esse meme ele é perfeito, porque é aquele momento que você contabiliza quantas horas faltam para o plantão terminar. Porque, como eu falei, é uma condição extremamente desafiadora, certo? O tratamento, ele vai ter 3 pilares principais, certo? O primeiro é a hidratação venosa, o segundo é a insulinoterapia e o terceiro é a reposição de eletrólitos, além de identificar e tratar a causa subjacente, como eu já comentei, certo? E lembra que eu falei que era importante a gente saber classificar a gravidade para definir o tratamento? Quando eu tenho uma cetoacidose leve ou moderada, esse paciente ele pode ser tratado no departamento de emergência ou na unidade intermediária, desde que tenha uma equipe multiprofissional presente, certo? Já a cetoacidose grave e o estado hiperosmolar, idealmente, devem ser conduzidos no ambiente de terapia intensiva. Lembrando que esses pacientes, eles vão precisar da verificação da glicemia capilar, idealmente de 1 em 1 hora, pode ser de cada 1 a 2 horas, certo? E vão precisar de coletas de exames a cada 4 horas, que quem já viu uma cetoacidose sabe que isso na nossa realidade, infelizmente, não é feito. A glicemia capilar, a muito custo, é feita de 1 em 1 hora. Mas coletar eletrólise, fosfato, creatinina, beta-hidroxibutirato, pH venoso de 4 em 4 horas, que é o que é preconizado, se a gente tiver assim de 12 em 12, a gente tá no lucro, né? Infelizmente, essa é a realidade, né? A gente precisa também trazer um pouco da vivência. E aí, lembrando que se eu tiver um estado hiperosmolar hiperglicêmico, a osmolaridade ela deve ser medida também a cada 4 horas, certo? Além de tudo isso, ainda tem que dosar a osmolaridade. E aqui é o fluxograma que a ADA nos traz, esse fluxograma assim, cheio de informações, para falar um pouquinho sobre como conduzir a cetoacidose e o estado hiperosmolar hiperglicêmico. Não adianta eu falar, jogar todas essas informações, eu resolvi repartir, tá certo? Pelo menos nesse tripé que é a hidratação, a insulinoterapia e os eletrólitos. Então, a hidratação, ela talvez... a primeira coisa que você faz diante de um paciente com cetoacidose ou estado hiperosmolar é hidratar, certo? Essas duas condições, o tratamento vai ser semelhante, certo? Então, hidratar restaura o volume circulante, aumenta a perfusão tecidual e renal, ou seja, eu vou conseguir excretar mais glicose, eu vou conseguir excretar mais corpos cetônicos. Corrige os distúrbios hidroeletrolíticos, melhora a sensibilidade à insulina, diminui a osmolaridade, os hormônios contra-insulínicos, enfim. Isso tudo é para dizer que talvez o primeiro pilar do tratamento, ou seja, a hidratação, certo? E aí, uma coisa que eu gostei muito na ADA é que ela deu uma simplificada boa nessa parte da hidratação. Porque se você for ver no algoritmo da SBD, por exemplo, em 2023, existiam muitas particularidades que aqui se tornaram dispensáveis, tá? Então, é importante a gente, primeiro ponto, é determinar o status volêmico do paciente, como eu falei no slide passado, certo? E começar uma hidratação vigorosa, que é uma hidratação preferencialmente. Ele fala, em todos os algoritmos, guidelines, eles falam de soro fisiológico, mas hoje já sabe que você fazer também, por exemplo, um ringer lactato, um plasma light, pode ser feito, tá certo? E aí você vai fazer de 500 a 1.000 ml nas primeiras 2 a 4 horas, certo? Especialmente se esse paciente tiver uma hipovolemia severa. E vai deixar uma dose de manutenção de 10 ml quilo hora ou 250 a 500 ml hora, certo? Lembrando que nos pacientes idosos, gestantes, com doenças renais, doenças cardíacas, você precisa ir mais devagar nessa hidratação. Você não vai fazer 1.000 ml rápido em 1 a 2 horas, né? Você vai fazer bolos, alíquotas menores, né, de 250 ml, por exemplo, certo? E depois da restauração do volume intravascular, você vai se guiar por parâmetros hemodinâmicos. Pulso, pressão, tempo de enchimento capilar, certo?
O ideal é que em 24 a 48 horas você tenha corrigido a deficiência, o déficit hídrico desse paciente. Para isso existe uma fórmula, né, que vai levar em consideração, eu trouxe aqui, mas é só mais para a gente conhecer, para levar em consideração o peso corporal e o sódio corrigido, certo? Antes, lá na SPD, eles diziam, acho que eu botei no outro slide, eles diziam que em determinado momento o sódio ia determinar se você ia continuar com a solução ou de soro fisiológico 0,9% ou de soro fisiológico a 0,45%, certo? Isso mudou um pouquinho, eu vou mostrar no próximo slide, tá? Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é que a cetacidose, ela tende a se resolver mais rápido, certo? Do que o estado hiperosmolar, certo? Em 4 a 8 horas, a cetacidose diabética. Na verdade, a glicemia controla mais rápido, né? Do que a correção da hiperglicemia no estado hiperosmolar, que vai levar, eu tenho hipo, mas é hiper, viu? É entre 8 e 10 horas da hiperglicemia aqui no estado hiperosmolar. E tem que ser lenta, gente. A gente está falando se eu diminuir a glicose muito rápido, eu vou ter uma alteração volêmica muito rápida e posso ter complicações do tratamento, como edema cerebral, certo? Eu só quero chamar a atenção aqui que a partir do momento, tanto em um quanto o outro, quando eu tenho uma glicose menor que 250, não é acabou, tá resolvido, desliga a bomba de insulina e vai para casa, não. Porque o critério de resolução inclui pH e inclui a resolução da acidose e da acetose. Então, eu não vou desligar a bomba de insulina, eu vou, na verdade, dar um suporte com glicose, certo? Então, a menor que 250, junto com o soro fisiológico que eu estou hidratando meu paciente, eu vou colocar a glicose 5 a 10% para prevenir hipoglicemia. Isso especialmente na cetacidose euglicêmica, que às vezes de cara eu começo insulina e glicose. Parece contrassenso, mas não, é para que eu possa resolver a acidose e a acetose desse paciente, tá? Então, no estado hiperosmolar, eu só chamo a atenção que essa queda da glicose eu não posso sair de 600 para 300 em uma hora, certo? Então, essa queda ela tem que ser lenta, 90 a 120 mg por decilitro por hora, certo? Assim como o sódio, que só pode alterar preferencialmente 10 milimol em 24 horas, e a osmolaridade, que também deve cair lentamente, tá? Lembrando que a questão do sódio, né, como eu falei, a cada 100 mg por decilitro de glicose que eu baixo, eu vou ter um aumento de 1,6 milimol por litro do sódio, certo? E antes existia essa aqui, que eu botei até esse proibido, mas é só para chamar a atenção que antes existia essa diferenciação, né? Se o sódio corrigido está menor que 135 ou maior que 135. E hoje se sabe que o aumento inicial do sódio sérico já não é mais uma indicação para que você necessariamente tenha que fazer um fluido hipotônico, certo? O soro fisiológico 0,45%, ele vai ser instalado num contexto de a osmolaridade não está diminuindo, tá? E lembrando, não tem soro fisiológico 0,45 no hospital. A gente pode fazer essa solução, tá? A gente coloca 1 litro de soro glicosado com 22 ml de NaCl a 20%. Hidratei meu paciente vigorosamente, de forma individualizada, de acordo com suas comorbidades. Vou para a insulinoterapia. A insulinoterapia, ela deve ser iniciada o mais rápido possível depois do diagnóstico, certo? E qual é a insulina que eu vou fazer? É uma insulina de curta duração, ou seja, na nossa realidade a gente faz muito mais a insulina regular, certo? E a gente vai iniciar a bomba numa vazão de 0,05 a 0,1 unidade quilo-hora. Se for uma cetacidose, a gente começa geralmente com 0,1. Se for um estado hiperosmolar hiperglicêmico, como a gente tem que baixar de forma mais lenta, como eu expliquei para vocês, a gente começa com uma vazão de 0,05, certo? E se essa bomba for demorar para ser instalada, ou seja, sempre, eu tenho que fazer um bolus ou intravenoso ou intramuscular de 0,1 unidade por quilo, tá? Lembrando que a concentração da bomba de insulina, ela fica de 1 para 1, ou seja, 100 unidades de insulina regular para 100 ml de soro fisiológico, ou seja, cada ml de soro fisiológico vai ter 1 unidade de insulina regular, certo? E lembrar de descartar os ml iniciais para poder saturar o sistema de infusão. E aí, assim, como é que eu vou fazer o ajuste da vazão dessa bomba de insulina, certo? Primeiro, como eu falei para vocês, quando eu chego nesse valor de glicemia menor que 250, a gente geralmente baixa a taxa de infusão, no caso a cetacidose, a gente baixa para 0,05, que é a metade do que a gente começou, que era 0,1, certo? E a gente vai ajustar para tentar manter os níveis até em torno de 200, até resolver a cetacidose, certo? Geralmente isso é feito de acordo com o protocolo de cada instituição. Aqui no HU tem o seu protocolo, certo? Na HGF tem seu protocolo, aqui é do Sírio, cada um vai ter um protocolo na qual eu consigo saber o que é que eu tenho que fazer com a bomba se eu comparo a glicemia atual com a glicemia anterior. Por exemplo, minha glicemia anterior era 300 e agora minha glicemia está 200. O que é que eu vou fazer? Eu cruzo as colunas, eu vou ter que reduzir
em 1 unidade por hora, certo? Então, isso não é algo, não é uma fórmula assim, de uma receita simples que eu tenho simplesmente que decorar, né? Você vai ajustando de acordo com a glicemia de cada hora. E uma coisa importante é esse questionamento. Eu devo associar a insulina basal, certo? Uma coisa nova que o Ada trouxe é que sim, que associar a insulina basal durante a infusão de insulina reduz o tempo para a resolução da cetoacidose, né? Reduz o tempo de internação hospitalar, previne hiperglicemia de rebote e isso sem aumentar o risco de hipoglicemia. Então, junto com a bomba de insulina, que é uma coisa que eu não vejo ser feito de forma costumeira, já é importante a gente começar a insulina basal, de 0,15 a 0,3 unidades por quilo, certo? E lembrar que a gente tem uma alternativa na cetoacidose leve a moderada. Por isso a importância de estratificar. Nesses casos, não necessariamente eu preciso fazer insulina intravenosa, certo? A não ser que seja um paciente que realmente tem uma alteração importante do estado valêmico. Mas aqui eu tenho uma alternativa que é fazer um análogo de ação ultra rápida a cada 1 a 2 horas via subcutânea, certo? E aí o cálculo é fazer 0,1 unidade quilo a cada 1 hora ou 0,2 unidade quilo a cada 2 horas, certo? Até eu chegar a uma glicemia de 250, na qual eu vou reduzir a minha dose do análogo em 50% e fazer de 2 em 2 horas, certo? Ou seja, bomba de insulina também não é um carimbo, entendeu? Bomba de insulina intravenosa. Cetoacidose, bomba de insulina. Calma, depende. É uma cetoacidose leve? É um paciente que tem uma volemia que me permite fazer análogo de ação ultra rápida a cada 1 a 2 horas, certo? E lembrar que antes de começar a insulina, eu preciso avaliar o potássio sérico do meu paciente para que ele não tenha hipocalemia, que é um dos maiores riscos, né, associado principalmente à arritmia. Então, sempre dosar potássio sérico antes de começar a insulinização, certo? Por quê? Fazer insulina, corrigir a acidose, fazer expansão de volume, isso tudo vai fazer com que o potássio caia mais ou menos de 1 a 2 milimol por litro em 48 horas, certo? Então, nessa tabelinha a gente vê aqui, primeira coisa, o paciente precisa ter, para eu repor potássio, precisa ter um débito urinário adequado. Tem que ter muito cuidado em reposição de potássio em paciente anúrico. Por quê? Pelo risco também de hipercalemia fazer arritmia, certo? Então, se eu tenho um potássio que está abaixo de 3,5, eu vou precisar fazer uma fase rápida, certo? Se eu tenho um potássio entre 3,5 e 5, eu posso fazer a reposição de manutenção, né? Colocar uma ampola de potássio dentro até do próprio soro da hidratação. E se o potássio está acima de 5, eu posso simplesmente começar a insulinoterapia sem necessidade de repor potássio, tá? Lembrar que isso precisa ser monitorizado, não é só assim, repus, pronto, começa a insulina e pronto. Porque o potássio cai muitas vezes durante esse tratamento, certo? Então, eu preciso medir o potássio 2 horas depois que eu começar a administração de insulina e a cada 4 horas naquele esqueminha que eu mostrei no começo. E meu objetivo é que ele fique num nível sérico entre 4 e 5, certo? Então, só para revisar, menor que 3,5 não começa a insulina e vou fazer uma fase rápida, né? Por exemplo, 2 frascos de ampola em 1.000 ml de volume. Se ele está entre 3,5 e 5, posso começar a insulina, mas preciso fazer potássio de manutenção. Fica mais ou menos 20 a 30 mEq para cada litro de volume infundido, 2 a 3 ampolas, certo? E quando o potássio está maior que 5, eu não preciso repor inicialmente, eu posso administrar insulina. Aí sempre tem a polêmica. E o bicarbonato? Repõe bicarbonato? Ave Maria, isso aí, o pessoal vê 7,1, vamos fazer bicarbonato. Não é dessa forma que acontece, certo? O bicarbonato, ele deve ser considerado, na verdade, não é nem assim, é obrigatório. Ele deve ser considerado se eu tenho um pH menor do que 7, porque, em geral, a hidratação e a insulina já vão resolver a acidose metabólica, certo? Lembrar que o bicarbonato não é uma medicação isenta de efeitos adversos. Pode levar a hipocalemia, diminuição da captação de oxigênio, é um fluido que consigo, traz muito volume, então pode levar a edema cerebral, certo? Se eu for repor, a reposição ela é feita com 100 milimol de bicarbonato, a solução de 8,4%, em 400 ml de água, e isso vai ser administrado numa velocidade de 200 ml hora, ou seja, em 2 horas. Você pode repetir isso a cada 2 horas para atingir um pH maior do que 7, certo? E o fosfato aqui, basicamente, a indicação é muito, muito reduzida. É só se eu tiver um fósforo muito baixo, menor que 1 milimol por litro, certo? Ou se o paciente tiver uma fraqueza muscular importante que esteja impactando no sistema respiratório, certo? Aí vai fazer 20 a 30 milimol de fosfato, que isso você adiciona ao fluido de reposição. Pronto, chegou meu paciente, diagnostiquei, estabeleci o tratamento. Quando é que eu posso dizer que a cetoacidose ou o estado hiperosmolar foram resolvidos, certo? No caso da cetoacidose, quando eu tenho as cetonas plasmáticas normalizadas,
certo? Ou seja, na verdade não é nem menor que 3, né? Menor que 0,6 milimol por litro, certo? Quando eu tenho um pH maior que 7,3, um bicarbonato maior que 18, e lembrar de não usar acetonas urinárias. Já no estado hiperosmolar, é quando eu tenho uma osmolaridade sérica menor que 300, uma hiperglicemia corrigida menor que 250, já tenho uma boa diurese menor que 0,5 ml/hora e uma melhora do estado mental. Ou seja, eu preciso usar esses critérios para poder programar o meu tratamento. Só quero assim, ressaltar aqui que normalizou a glicemia, não desliguem a bomba, pelo amor de Deus. Assim, é o maior desespero no contexto de emergência é esse. O pessoal acha que a glicemia está normal, pronto, acabou, tratou. Não, eu preciso de normalização de pH, gente, eu preciso de normalização de bicarbonato, certo? Então, são mais de um critério, não é só a glicemia. Não precisa ter medo, coloca o suporte com glicose e continua a insulina para esse paciente. Pior do que ele fazer uma hipoglicemia é ele continuar em acidose, certo? Ou então você desligar a bomba, ele fazer uma cetacetose recorrente e aumentar ainda mais a mortalidade. Aqui é falando da transição da insulina da bomba para o esquema de insulina desse paciente. E aí ele oferece 3 possibilidades que você pode fazer. Você pode fazer por peso, que é o que a gente faz costumeiramente, né? Calcular 0,5 a 0,6 unidades por quilo, certo? Que, na prática, o que a gente vê mais fazendo é você ver qual foi a dose que ele fez na bomba nas últimas 24 horas para poder transicionar, certo? Mas também você pode utilizar, se for um paciente que não estivesse muito descompensado, a dose da insulina antes da admissão, certo? Mas, como eu falei, costumeiramente o que se faz é isso aqui. Você fazer o cálculo da insulina de acordo com o que foi infundido. Então, o primeiro ponto é determinar a dose total diária de insulina, certo? E aí você vai fazer a dose da insulina infundida pela bomba. Como eu falei, pode ser pelo peso, pode ser pela dose prévia, mas em geral a gente usa essa. Você pega as 6 horas que o paciente estava mais estável em relação a ponto de vista de glicemia, calcula quanto ele fez de insulina nessas 6 horas, multiplica por 4, porque eu vou ter 24 horas, e desse valor total, aí é bem diverso. Tem locais que falam para você começar com 60% da dose, tem locais que falam para você começar com 80% da dose. De forma geral, a gente começa com 70% a 80% da dose, certo? E aí, em alguns locais falam para fazer 50% de regular, 50% de NPH. Aqui no próprio algoritmo da ADA, ele fala para começar com 40% a 60% da dose total, certo? Enfim, isso é muito variável, mas fazendo 70% a 80% e dividindo igualmente as insulinas é um bom parâmetro, certo? E depois que você determina a dose total, você inicia as múltiplas doses de insulina, certo? Então, lembrar sempre também de iniciar a insulina basal. É a basal, não é regular, certo? Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui na ADA, ele deixa bem claro que é insulina basal, certo? Pelo menos 1 a 2 horas antes de descontinuar a insulina intravenosa, certo? Para prevenir a recorrência da cetoacidose. E o mais fisiológico é a gente fazer basal bolos com análogo de ação longa e ultra rápida, certo? Aqui é só para chamar a atenção a gente vai ver mais na frente, mas de descontinuar o inibidor de SGLT2, especialmente nos pacientes com DM1, que muitas vezes não deveriam nem ter começado, certo? E que nos pacientes com DM2, futuramente você vai poder voltar aos antidiabéticos orais, certo? Lembrando as complicações do tratamento que a gente já começou, né? Já conversou. Hipoglicemia, hipocalemia, edema cerebral, lesão renal aguda, não é cerebral. Quadros de trombose por ter um estado protrombótico. Além de manejar a doença em si, a gente precisa manejar todas as complicações da doença e do tratamento, tá? E lembrar dessa situação especial que vem sendo tão discutida e tão conversada, que é a cetoacidose euglicêmica, certo? Hoje a gente sabe que 10% das cetoacidoses podem ser cetoacidoses euglicêmicas. E tem muitas causas para a cetoacidose euglicêmica. A gente também criou um carimbo, né? Que a gente gosta muito de criar esse carimbo, cetoacidose euglicêmica está usando inibidor de SGLT2. E não é, tem outras causas. O paciente pode ter feito injeção exógena de insulina e normalizou a glicemia por conta disso, certo? Ele pode ter uma ingestão reduzida de alimentos, aquilo que eu falei, né, de menos de 500 quilocalorias. Nos estados da gravidez, uso de álcool, insuficiência hepática, tudo isso pode contribuir para que haja uma cetoacidose euglicêmica. Os critérios são os mesmos na cetoacidose não euglicêmica, certo? Mas o que vai mudar é a glicemia, que lá antes falavam maior ou igual a 200, né? Aqui, geralmente, é menor que 200. E aí, lembrar que 4% das pessoas com DM1 vai ter cetoacidose euglicêmica e o risco chega a ser até 17 vezes maior do que aqueles pacientes que não são tratados com inibidor de SGLT2, certo?
E por que isso acontece? Vocês já se perguntaram assim? Por que quando eu faço um Forxiga ou quando eu faço um Jardim, por que isso causa cetoacidose, né? Isso acontece porque eu tenho um aumento de secreção de glucagon pelas células-alfa. Porque a glicosúria, ela minimiza e previne a hiperglicemia, certo? É um dos mecanismos. E porque muitas vezes a medicação leva à omissão e à redução inadvertida do uso de insulina, tá? Então, o tratamento vai ser semelhante na cetoacidose hiperglicêmica, com o diferencial de que você já vai começar a glicose junto com a bomba de insulina na admissão, na reposição volêmica inicial, certo? Se é um paciente com DM1, você já suspende na admissão, não é recomendado, tá? E no paciente com diabetes tipo 2, que fez uma cetoacidose, também não inicia depois o inibidor de SGLT2, certo? Lembrar sempre das ações em educação e saúde e das novas ferramentas que a gente tem para prevenir novos episódios de cetoacidose e estado hiperosmolar. Um deles é permitir que o paciente monitorize as cetonas urinárias plasmáticas em domicílio, que ele tem a fitinha de cetona. E aí ele vê que a glicemia está maior que 250, ele pode ver a cetonemia, se por acaso ele não está realmente com um quadro de cetose, né? Para já iniciar o tratamento. A ADA e a ASD defendem que o CGM é um método de escolha de monitoramento, certo? Que ele é capaz de impactar, reduzindo a internação hospitalar na cetoacidose, certo? E lembrar que a gente sempre deveria oferecer o CGM pós-alta. Sei que, infelizmente, não é nossa realidade em muitos casos, mas fica a lembrança, porque às vezes os pacientes, eu acho que precisa pelo menos ser oferecido e essa decisão ser em conjunto com o paciente. E não é só a gente pressupor, o paciente não pode, não vou nem oferecer, certo? E o que está por vir? Então, é aquilo que eu falei no começo da aula, né? Que medicina é a ciência das verdades transitórias. Uma coisa que hoje a gente faz, talvez amanhã a gente não faça mais. Talvez seja descoberto um tratamento novo. Isso se aplica em todas as áreas da medicina, né? Então, hoje se pesquisa muito o tratamento dos estados híbridos, né? De cetoacidose e estado hiperosmolar. Também se pesquisa muito o uso do CGM na alta hospitalar, certo? Se pesquisa, inclusive, sobre a gente monitora continuamente glicose, de você monitorar continuamente cetonas, certo? E também vem sendo estudado a transição para o análogo de ação ultralonga depois da resolução da cetoacidose, porque quando a gente faz a transição da bomba para a insulina, não tem estudos com degludeca, por exemplo, que é um análogo de ação ultralonga, e isso vem sendo estudado, tá certo? Então, como eu falei para vocês, assim, eu dei essa aula ano passado, esse ano já é uma experiência totalmente diferente, porque à medida que a residência vai passando, a gente vai tendo um outro olhar sobre os mesmos temas. A gente tem um amadurecimento profissional muito importante, então acho que a residência é uma oportunidade para isso. E, além disso, lembrar que os temas mesmo, eles não são os mesmos. Uma coisa que você leu ontem, talvez amanhã não seja exatamente a mesma coisa. Então, nenhum homem jamais pisa no mesmo rio duas vezes, porque ele não é o mesmo rio. Por não é o mesmo rio, ele não é o mesmo homem. É isso, pessoal.